Eles não caçavam por sobrevivência, caçavam por honra, e seus alvos não eram animais, eram seres humanos, vestidos com penas douradas, capacetes com bico de águia e olhos treinados para não errar um único golpe. Esses guerreiros representavam o poder divino do sol e da guerra no coração do Império Azteca. Hoje, no Espada e História, você vai conhecer os lendários guerreiros águia, combatentes de elite que não lutavam apenas com força, mas com o propósito de oferecer vidas aos deuses. Mas quem eram esses soldados cerimoniais e o que os tornava tão diferentes dos demais? Muito antes da chegada dos conquistadores espanhóis, a região onde hoje se encontra o México era dominada por uma civilização avançada, militarizada e profundamente religiosa, o Império Azteca. Fundado no século XIV com sua capital, Tenochtitlan, construída sobre lagos e canais, os astecas controlavam milhões de pessoas por meio de alianças, guerras e tributos. A sociedade era rigidamente hierárquica, com imperadores, nobres, sacerdotes e uma classe guerreira extremamente valorizada. Nesse contexto, os guerreiros águia surgiram como uma das ordens militares mais prestigiadas da elite. Eles não eram soldados comuns, representavam diretamente o deus Huitzilopochtli, senhor do sol e da guerra. Participar dessa ordem significava mais do que apenas lutar. Era carregar o papel de defensor do império e provedor de sacrifícios para manter o equilíbrio do mundo. Enquanto o exército azteca era grande e diversificado, os guerreiros águia estavam entre os mais respeitados e temidos, tanto por seus aliados quanto por seus inimigos. Diferente de muitos exércitos da história que recrutavam soldados por necessidade, os guerreiros águia eram formados por mérito. Desde jovens, os meninos astecas eram instruídos nas artes da guerra, disciplina, religião e estratégia. Aqueles que demonstravam coragem excepcional nos campos de batalha tinham a chance de subir na hierarquia militar. Mas para se tornar um guerreiro águia, não bastava apenas lutar. Era preciso capturar inimigos vivos. Isso porque os astecas valorizavam profundamente o sacrifício humano como oferenda aos deuses, e apenas os guerreiros mais hábeis conseguiam subjugar adversários em combate sem matá-los. A vida de um guerreiro águia era marcada pela honra, mas também por exigências rígidas. Eles viviam como uma casta de elite dentro da sociedade, com direito a usar trajes específicos decorados com penas de águia, máscaras e escudos simbólicos. Participavam de cerimônias religiosas, conselhos militares e recebiam terras e privilégios do império. Ao mesmo tempo, tinham a responsabilidade de liderar tropas, inspirar os mais jovens e garantir que o império estivesse sempre alimentado com vitórias e sacrifícios. Os guerreiros águia eram verdadeiros símbolos de força e técnica no campo de batalha azteca. Eles empunhavam principalmente o macuahuitl, uma espada de madeira com lâminas de obsidiana incrivelmente afiadas nas laterais. Embora feito de madeira, esse armamento podia causar cortes profundos o suficiente para incapacitar ou até decapitar um inimigo com um único golpe bem aplicado. Além disso, carregavam lanças com pontas de pedra, atlatlus, lançadores de dardos e pequenos punhais cerimoniais muitas vezes usados em sacrifícios após a batalha. Diferente dos guerreiros europeus que confiavam em armaduras metálicas, os guerreiros águia preferiam mobilidade. Usavam armaduras de algodão acolchoado, resistentes o suficiente para absorver impactos e ainda leves para facilitar movimentos ágeis. Visualmente eram imponentes, suas vestes rituais lembravam uma águia em pleno ataque. Usavam capacetes em forma de cabeça de águia com bico curvado e suas túnicas eram cobertas por penas verdadeiras, que não só intimidavam os inimigos, mas também representavam sua ligação espiritual com o deus da guerra Huitzilopochtli. Esses guerreiros não apenas lutavam,
Eles encenavam um ritual de dominação e sacrifício em que cada combate era uma oferenda viva ao poder divino do Império Azteca. Quando pensamos em grandes batalhas envolvendo os guerreiros águia, o que salta aos olhos não é apenas sua ferocidade, mas o contexto cerimonial e religioso que envolvia seus combates. Um dos confrontos mais emblemáticos ocorreu durante a expansão do Império Azteca no século XV, especialmente nas campanhas contra cidades-estados como Tlaxcala e Huexotzinco. Os guerreiros águia lideravam a linha de frente com o objetivo não apenas de vencer, mas de capturar o maior número possível de prisioneiros vivos. Isso porque, para eles, capturar era mais importante que matar. Os inimigos seriam oferecidos em sacrifício aos deuses, em especial Huitzilopochtli. Nessas guerras, como na famosa Batalha de Otumba, durante a resistência contra os invasores espanhóis em 1220, os guerreiros águia demonstraram bravura singular. Mesmo enfrentando armas de fogo, cavalos, que eram vistos como criaturas mitológicas, e espadas de aço, eles se lançaram ao combate com fúria e honra. Embora os astecas tenham sido derrotados, relatos históricos apontam que a resistência foi feroz e muitos conquistadores espanhóis ficaram impressionados com a coragem e organização dos guerreiros. Outras batalhas menos conhecidas, como os conflitos constantes com os tarascas, também revelam o papel essencial desses guerreiros como elite estratégica do Império, sendo sempre enviados para missões de alta importância ou confrontos contra inimigos considerados difíceis. Cada luta para os guerreiros águia era mais do que uma guerra. Era um ritual sagrado de sangue, coragem e honra, onde a morte não era temida, mas desejada como passagem para a eternidade gloriosa ao lado dos deuses. Com tantas lendas ao redor do Império Azteca, é natural que os guerreiros águia também estejam cercados de mitos, e nem todos refletem a verdade sobre quem eles realmente foram. Um dos mitos mais comuns é o de que os guerreiros águia eram simplesmente selvagens sedentos por sangue, lutando de forma desorganizada e irracional. Na realidade, a elite guerreira azteca era altamente disciplinada e treinada, seguindo estratégias de cerco, emboscada e formação tática. Eram parte de uma hierarquia militar bem estruturada e comandavam tropas com inteligência e autoridade. Outro equívoco frequente é a ideia de que suas armas, como a macuahuitl, espécie de espada de madeira com lâminas de obsidiana, seriam primitivas e ineficazes, mas relatos dos próprios conquistadores espanhóis descrevem o impacto brutal dessas armas, que podiam decapitar um cavalo com um único golpe bem direcionado. A obsidiana, embora frágil, era afiadíssima, quase como vidro, e causava ferimentos devastadores. Também se pensa, equivocadamente, que os guerreiros águia lutavam todos nus ou apenas com penas decorativas. Na verdade, suas armaduras cerimoniais, feitas de algodão espesso, endurecido, peles e penas, eram funcionais e resistentes, protegendo contra flechas e até mesmo contra cortes superficiais de espadas. Por fim, há o mito de que eles eram apenas lutadores comuns. Mas dentro da sociedade azteca, ser um guerreiro águia era sinônimo de glória, status e proximidade com os deuses. Eles eram admirados, recompensados com terras, joias e até o direito de se sentar à mesa com nobres e governantes. Desfazer esses mitos não diminui sua aura lendária, pelo contrário, revela o quão incríveis, avançados e respeitados esses guerreiros realmente foram. Com a chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI, o mundo dos astecas começou a ruir, e junto com ele, os guerreiros águia enfrentaram um inimigo completamente diferente de tudo que conheciam: soldados de metal, cavalos desconhecidos e armas de fogo devastadoras. Mesmo assim, esses guerreiros não recuaram. Lutaram com bravura durante os cercos, emboscadas e confrontos diretos que marcaram a queda de Tenochtitlan. Há relatos de batalhas onde grupos de guerreiros águia, mesmo em desvantagem numérica e tecnológica,
conseguiram resistir com surpreendente ferocidade, impressionando até os próprios espanhóis. Mas, aos poucos, o império foi tomado, seus templos destruídos e suas tradições perseguidas. O prestígio e o poder dos guerreiros águia foram apagados dos registros oficiais, substituídos por uma nova ordem imposta pelos invasores. Ainda assim, seu legado não foi destruído. Hoje, os guerreiros águias são símbolo de resistência, honra e conexão espiritual com a cultura ancestral mexicana. Seus trajes cerimoniais, com penas vibrantes e armaduras estilizadas, são reproduzidos em festivais, danças tradicionais e reconstruções históricas. São lembrados como heróis de uma civilização grandiosa que, apesar da derrota militar, nunca foi completamente apagada. Nas paredes de museus e nas lembranças do povo mexicano, os guerreiros águia permanecem vivos, não como lendas esquecidas, mas como parte fundamental de uma identidade que ainda pulsa. Eles não eram apenas soldados, eram símbolos vivos dos deuses, do céu e da guerra. Os guerreiros águia enfrentaram batalhas sangrentas, defenderam seu império até o último suspiro e, mesmo diante do avanço implacável dos conquistadores, jamais abandonaram sua honra ou sua fé. Eles representavam a alma guerreira de um povo inteiro e hoje, mais do que relíquias do passado, continuam a inspirar gerações com sua coragem, disciplina e espiritualidade. Gostou de conhecer a história desses guerreiros lendários? Então já deixa o like, se inscreve no canal Espada e História e comenta aqui embaixo qual outro grupo de guerreiros você gostaria de ver por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e que a história continue viva!